Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um outro revestimento que as células vegetais têm e a célula animal não tem, que é a parede celular. Essa parede celular nós vamos ver a seguir a sua estrutura, a composição, mas inicialmente eu gostaria de falar para que ela serve. Bom, é uma proteção, sem sombra de dúvida. A célula vegetal ela tem uma grande proteção que o animal não tem. Mas como consequência da presença da parede celular, que é uma parede rígida, né? É uma parede que não tem basicamente muita flexibilidade, ela traz como consequência o impedimento do movimento, ou seja, impede a mobilidade das células. Agora, como vantagem, ela interage e participa da interação do celular. Vocês viram nas aulas de membranas que a membrana tinha que ter algumas especializações para que uma célula grudasse na outra, se aderisse à outra. A parede é essa interação. Você poderia considerar o tecido vegetal como se fosse uma parede de tijolos. As células seriam as paredes, as células seriam os tijolos e o cimento seria a parede celular, né? E a lamela média, que é a consequência da parede celular. É claro que se você tem uma célula envolta por uma estrutura rígida, você vai ter consequências, né? Você pode perguntar, como é que a célula cresce se ela é colocada ao redor dela uma estrutura rígida? Como é que o nutriente passa de uma célula para outra, já que essa camada é impermeável? E na hora de reprodução? Quando a gente estuda a mitose, né, a gente vê que as células animais elas sofrem tipo de um estrangulamento que divide as células em duas. Nesse caso da vegetal, isso seria impossível, né? Como que é as consequências disso? É claro que em termos de defesa, você tem uma maior proteção quando comparada à célula animal. Bom, ela protege não só em relação aos patógenos, aos agentes causais, porque só quem tem uma enzima celulase, né, vai conseguir fazer um buraquinho e entrar dentro dela. São alguns fungos que têm essa característica. E também ela protege contra, a gente viu, a questão da pressão osmótica, né? Ou seja, a água entra dentro da célula naturalmente e ela vai criar uma pressão, né? Isso vai ser usado para impulsionar a água xilema acima. Mas se ela não existisse, a célula estouraria, assim como as hemácias, né? Quando elas estão no meio hipotônico, elas também absorvem água e estouram. Nessa prancha, nós vemos exatamente a composição da minha parede celular. E a gente fala que ela é constituída por polissacarídeos estruturais. O que quer dizer isso? Nós também temos o amido, é um polissacarídeo, né? Mas ele acaba atuando como fonte de alimento, né? Que ele se transforma em glicose, e a glicose é o nosso combustível, né? Nesse caso, o polissacarídeo que eu estou falando, ele é estrutural. Ele faz parte da estrutura, assim como a membrana tem os fosfolipídios e as proteínas, a parede celular ela é constituída basicamente de celulose e alguns outros componentes também polissacarídeos, como hemicelulose e pectinas. Na imagem você vê uma folha, né? E você observando o tecido foliar, você vai ver uma célula vegetal e vai ver que a célula vegetal ela é constituída de uma parede. Numa visão mais grosseira, ou seja, num aumento aí, vamos dizer assim, menor, você vê que tem em azul a questão da hemicelulose e em volta dela a lignina e também em amarelo a celulose. É uma fibra. Então nós falamos muito nisso. A alimentação humana, muitas vezes, ela é carente em fibras. Onde que eu consigo comer fibras? Exatamente comendo vegetais, que tenham parede celular. Nós não temos a enzima capaz de digerir esses componentes constituintes da parede celular. E aí nós temos essa consequência. Quando você come uma célula vegetal, ou seja, um tecido vegetal, a fibra ela não é digerida.
e ela vai dar para nós o favorecimento de ir limpando as microvelocidades do nosso intestino, né, e favorecendo a absorção. E também, quando vocês estudarem microbiologia, vocês vão ver que os probiontes, chamados as bactérias boas da microbiota intestinal, elas se alimentam dessa fibra. Bom, mas hoje não é aula, né, de microbiologia. Eu quero saber essa fibra, né, que seria essa parte amarelinha. Quando eu olho ela numa microscopia maior, eu vejo que ela é formada por microfibrilas. E se eu for ver isso de uma maneira menor ainda, cada microfibrila é formada por uma longa cadeia de glicose que eu chamo de celulose, que é a parte mais abundante. Então vocês viram que a célula vegetal, essa parede celular rígida que eu falei para vocês, ela tem uma composição básica, né, abundantemente, de celulose. E celulose é um polissacarídeo, ou seja, um polímero, né, que repete várias e várias vezes a glicose. Isso 200, 300 vezes. Bem, nesse sentido, a gente percebe então que a constituição da parede celular, né, e agora a gente vai ver como, né, que essa parede ela se constitui dentro da célula. Uma outra visão, né, da mesma situação. Então, se você for da direita para a esquerda, você vê que eu tenho um monte de fibras entrelaçadas. Dependendo se você puser uma folha de papel sulfite numa lupa, você vai conseguir ver essas fibras, né? Essas fibras, o papel é feito de celulose. Então, essas fibras, elas, na verdade, é o total. Se você olhar uma fibra, ela é composta de macrofibrilas, que são esses, parece esses caninhos, esses tubinhos. Se eu olhar uma macrofibrila no microscópio, eu vou ver vários pontinhos que representam as microfibrilas. Cada microfibrila, olhada no microscópio eletrônico, vai perceber que ela é formada de moléculas de glicose unidas, que seriam a molécula de celulose. Bem, essa membrana, essa parede, como é que ela se forma? Nós vamos estudar isso melhor quando a gente estudar a divisão, mitose, meiose, né? Quando a célula vegetal se divide em duas, não tem como separar as duas, né? Não tem como fazer aquele estrangulamento. Então começa o Golgi, começa a depositar vesículas, né, no meio da célula, formando uma separação entre as duas. Isso eu chamo de fragmoplasto. Essa seria a formação inicial da parede celular. Aí, sobre essa fina membrana, começa sendo colocado mais vesículas de celulose, formando o que eu chamo de placa celular. Uma vez, né, que o Golgi começa a depositar sobre essa placa mais vesículas golgianas, tá? Contendo celulose, hemicelulose, você tem a parede celular. Então, a parede celular ela começa no final da telófase, que seria a divisão celular. Bom, pessoal, vocês viram como é que nasce uma parede celular. Ela é considerada a parede primária, aquela que é depositada entre as células no final da divisão, na telófase, no final da divisão mitótica. Bom, essa primeira parede, ela tem celulose, ela é rígida, mas ela tem certa flexibilidade, o que permite a célula crescer. Porque se ela já nascesse grossa e espessa, não conseguiria ter um crescimento celular. Bem, aí a célula cresce. Quando a célula atinge o seu tamanho e forma definitivo, ela começa a secretar de dentro para fora, tá? Uma nova parede, internamente a parede primária. E ela chama então de parede secundária. Bom, essa parede secundária, ela é muito espessa. Ela tem 3 deposições, tá? A gente chama fase S1, S2 e S3. Isso vai reduzir bastante o interior da célula, né? Você vai ver que o interior da célula fica bem menor, mas com certeza revestido por uma parede celular grande. Então, está falando que
apesar dela ter esse espessamento e ser bem grossa e rígida, ela não poderia ser inteira, porque se ela não tivesse algum buraquinho, como você explicaria a passagem de água, de alimentos, a comunicação de uma célula vegetal e outra? Então, para ter essa comunicação, nós vamos ver determinados buracos ou pontuações onde a deposição não ocorre. E através desses buracos, na verdade chamados de plasmodesmas, plasmodesmos ou plasmodesmatas, você tem a comunicação celular. É claro que a parede, ela delimita bastante o espaço interno, que eu chamo de lúmen celular. Vamos ver na figura abaixo. Uma célula outra, ela é colada pela lamela média, que é basicamente constituída de pectina, que é o vestígio daquele fragmoplasto durante a divisão celular. Em branco, você vê a parede primária, né? Você vê que tem as tramas, né, das fibras de celulose. Aí você tem 3 deposições, S1, S2 e S3, que vão definir a espessura da parede secundária. E o que sobrou foi um buraquinho interno, que é chamado de lúmen, né? Ou basicamente o interior da célula. Isso você vê no esquema à esquerda. À direita, você vê então que a parede secundária, em amarelo, né, é bem espessa e grossa, e a parede primária é fininha. Nessa imagem, dá para ver bem essas pontuações, né? O que a gente chama, entre aspas, os buraquinhos, que permitem, né, a passagem de canais citoplasmáticos que comunicam uma célula a outra. Então, vocês veem, uma célula se gruda a outra através da lamela média. Seria mais ou menos o nosso cimento, que mantém um tijolo grudadinho no outro, tá? Tem muita pectina nesse cimento, nessa lamela média. Os plasmodesmos, né, que são esses canais que atravessam essas pontuações. Aí você vê a parede mais fina, que é a primária, a secundária e o interior da célula, que é chamado de citossol. Mais uma vez, é a representação dos plasmodesmas, vendo então que a parede, ela não é íntegra, ela não é totalmente vamos dizer assim, ela tem buraquinhos, né? E através dessas pontuações passam-se os canais citoplasmáticos. Nessa foto, você não vê um esquema, você vê em microscopia, você vê, no primeiro caso é 1.500 vezes, no outro muito mais. Com 1.500 vezes de aumento, você vê que tem descontinuidade na parede celular, né? Já nessa foto de microscopia eletrônica, você consegue ver os canais. E você viu que existe um intercâmbio, né? O citoplasma passa de uma célula para outra. Não quer dizer que o núcleo, outras situações possam passar. E mostrando essa foto, eu já vou lembrar vocês de uma característica que nós vamos aprender em microbiologia. Lembrar não, ensinar. Os vírus conseguem passar através desses canais. E é a maneira onde se dá a infecção generalizada numa planta. Aqui, então, nós só estamos ponderando, né, o final da aula. Vocês viram que a parede celular, ela dá proteção, né? Ela é rígida, ela é feita do material celulose. E se você for pesquisar, considerando as devidas proporções, a parede celular tem a mesma rigidez do aço. E que ninguém duvide disso, né? Quem já não cortou a mão com uma folha de sulfite, com uma folha de capim, né? Como é que poderia você cortar o tecido seu, a pele, a não ser com uma lâmina? E você consegue fazer isso com uma folha, né? Com uma folha de papel, ou seja, uma folha de capim. Mostrando que a celulose, ela dá realmente muita proteção à célula. Só que o que acontece, né? Como explicar o crescimento celular? Eu teria que ter uma flexibilidade para poder a célula crescer. Isso foi resolvido de modo que a parede celular, ela não nasce pronta, né? Ela primeiro é a parede primária, fina, flexível até certo ponto, né? E depois existe um espessamento secundário
que vai dar a estrutura final dela. E o importante é que na parede primária as fibras se entrelaçam e à medida que a célula vai esticando, né, você vai tendo buracos, né? É como se você pegasse um tecido, esticasse ele o máximo, você vai começar a ver que as fibras vão começar a ficar meio distante entre si. Aquelas vesículas golgianas que dão o espessamento secundário, elas vão sendo colocadas de dentro para fora, tampando esses buracos e causando espessamento, tá? Então aí está falando que conforme a célula cresce, mais material é depositado na superfície dessa rede, com a orientação das microfibrilhas mais velhas, porque acontece o esticamento, né? E existe essa separação. A orientação das microfibrilhas de celulose na parede primária, né, que seria a primeira original, que depois vai crescer, segue padrões diferentes, dependendo do tipo celular, e é definido geneticamente. Aí você vai ter uma madeira dura, uma madeira mole. Isso quer dizer, não só a disposição das fibras vai ser diferente, como também a composição. Às vezes você tem mais pectina, hemicelulose, outras substâncias que lignina, como dão maior rigidez à parede.